do profeta messiânico, Isaías 53. Isaías, capítulo de número 53. Vamos ler 2 versículos. O versículo de número 4 e o versículo de número 5. Amém? Isaías, capítulo 53, versículo 4 e o versículo 5. Vamos aproveitar o tempo. A palavra do Senhor diz o seguinte: verdadeiramente, Ele tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades e também as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, em outras traduções diz, pelas suas feridas, nós fomos. Toma o teu assento, graças a Deus. Eu li esse texto bíblico para afirmar que Deus é Deus de cura. É Deus de cura. Para dizer que a vontade de Deus é que você fica livre desta enfermidade que você carrega, dessa doença que você carrega. Porque a Bíblia está a mostrar que Jesus, ao morrer na cruz, houve uma substituição. Isso é muito importante que eu quero falar com você no dia de hoje. Ok? Por outras palavras, eu estou a dizer que Jesus, Ele padeceu, Ele pagou em teu lugar a doença, a enfermidade que você carrega. Por isso, hoje, não há mais razões de você continuar a sofrer. Não há razões para isso. Não há razões. Você tem que saber isso. E a Bíblia vai nos mostrar. Vamos só fazer mais uma concordância bíblica. Vamos começar com Êxodo. Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Êxodo é o segundo livro da Bíblia Sagrada. Êxodo capítulo 15. Aí o versículo 26. Versículo 26. Versículo de número 26. O que é que diz o versículo 26? Diz assim: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os estatutos, olha só, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Porque eu sou o Senhor que faz o quê? Eu sou o Senhor que faz o quê? O Senhor que te sara na Bíblia, Jeová Rafá, significa dizer que Deus é um Deus curador. Deus é um Deus médico. Deus é um Deus que restaura. Deus é um Deus que conserta. Isso dá a ideia de que, seja qual for o órgão que está afetado, seja qual for o órgão que está enfermo no teu corpo, Deus está a dizer: eu sou o Senhor que te sara. Vou te mostrar mais um outro texto na Bíblia, Salmos 103, que prova que Deus, Ele é o Deus da cura. Aleluia. Salmos de número 103, Salmos de número 103, você vai ler comigo o versículo de número 3. Salmos de número 103, versículo 3, diz assim: Ele quem? Deus, que faz o quê? Que perdoa todas as tuas iniquidades. O que são iniquidade, pastor? Iniquidade são pecados que se repetem.
iniquidade, vamos assim dizer, por palavras simples, são pecados familiares. Como, por exemplo, o teu pai, o teu avô era bêbado, o teu pai também foi bêbado, e às vezes você, como filho, também é bêbado. A tua bisavó teve 3 maridos, a tua avó teve 3 maridos, a tua mãe teve 3 maridos, você também tiveste 3 maridos. Isso é o quê? Iniquidade. Deus está a dizer o quê, pastor? Eu sou o Senhor, aleluia, que faz o quê? Que perdoa todas as tuas iniquidades e faz quê? Sara o quê? Todas as tuas enfermidades. Deus se apresenta como o curador. Deus se apresenta como o médico. Deus se apresenta como, na verdade, o médico dos médicos. Então, a minha pergunta que eu quero responder no dia de hoje, que é muito simples, é o que, pastor? Por que razão muitas pessoas, se Deus é um Deus que cura, se Deus é um Deus que restaura, por que razão muita gente, muitas pessoas estão na igreja, mas não são curadas? Por que tem muita gente na igreja, fica anos e anos, mas a carregar uma enfermidade? Por que, pastor? Por que isso acontece? Esse tema te interessa? Você quer saber por que muitas pessoas estão na igreja e não são curadas? Você quer saber por que muitas pessoas oram, mas Deus não responde à oração dele? Você quer saber por que muita gente vem nos cultos de libertação do mesmo modo que entra e do modo que sai? Você quer saber por quê? Ok. Ponto número 1. Por que razão as pessoas estão na igreja, mas continuam a padecer por uma enfermidade? Existem muitas razões, mas hoje, por causa do tempo, porque temos que orar, ok? Eu quero falar só de 3 motivos, 3 razões por que muitas pessoas estão na igreja, mas não são curadas. Ponto número 1. Muitas pessoas não são curadas por quê, pastor? Porque elas oram muito, mas não têm fé. Fala no teu irmão, muita gente ora muito, mas não tem fé em Deus. Sim, é mesmo isso. Parece algo muito simples, mas eu vou te ajudar a entender. Em Marcos, capítulo de número 9, vamos para esse texto. Marcos, capítulo 9. Vamos ler o versículo 21 até o verso 23. Marcos 9, verso 21 ao versículo de número 23. Perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível naquele que crê. Aleluia. Ok? Amém? Escuta. Um certo homem tinha um filho adolescente. E aquele menino sofria de epilepsia, a famosa gota. Ele caía. E segundo o pai, ao dar o relato para Jesus, disse que, olha, às vezes quando essa crise lhe dá, na água ele cai, no fogo ele cai. A gota é assim. A gota, não quero saber se você está a atravessar a estrada. Pode te dar mesmo no meio da estrada. A gota, não quero saber se ao lado tem fogo. Você dá crise. E o pai perguntou: há quanto tempo acontece isso com teu filho? E ele vai dizer: olha, desde criança. Ele diz: era muito tempo a sofrer. Aleluia. E ele pediu no versículo de número, no versículo de número 22. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, olha só o que o pai do menino vai dizer: mas, se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus olhou para o pai daquele menino e lhe disse assim: o problema da cura do teu filho não está em mim, está em
Por isso é que Jesus disse o quê? Se você pode crer, se você pode, estava ali dizer o quê? Teu filho está doente há muito tempo porque você não tem. Por quê? Está a dizer Jesus, tudo é possível naquele que tem. Quer dizer que onde há fé, não pode haver doença. Onde há fé, não há impossíveis. O diabo não resiste na vida de quem tem fé. E vou te provar isso também na Bíblia. Aquela mulher que sofreu durante 12 anos com a hemorragia, né? Diz a Bíblia, ela andou nos médicos, gastou tudo que ela tinha com os médicos e por nenhum dos médicos foi curada. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus e ela acreditou, ela disse, se eu somente tocar na orla das vestes dele, eu ficarei quê? Fala no teu irmão, fé. Você sabe o que é fé? Fé. Fé é o quê? Fé é confiança. Fé é crença. O problema é que muitos de nós viemos na igreja, mas no nosso interior, nós não temos fé, nós não acreditamos, nós não confiamos que o poder de Deus é maior para me curar. Esse é o problema de muita gente. Nós não acreditamos. Nós viemos, só estamos a vir só porque pronto. E é só para ir orar e não sei o quê. Escuta que eu vou lhe dizer. Isso aqui é muito importante que eu vou te falar agora. Deus não responde às tuas muitas orações. Deus responde à tua grande fé. Aleluia. O centurião romano, ele deixou o servo dele em casa doente e foi pedir ajuda de Jesus. Senhor, por favor, o meu servo está doente. Jesus disse, então vamos até a tua casa para eu poder orar com o teu servo. Só que no meio do caminho, o homem parou e disse assim, Jesus, eu sou capitão, eu também sou chefe, eu lidero 100 soldados. Eu digo a este vem, ele vem. Eu digo a outro vai, ele vai. Mas Senhor, por favor, eu não mereço que você entre na minha casa. Fala somente uma. Isso é o quê? Isso é fé. Quer dizer, tem crente que às vezes você orou com ele uma vez, orou com ele 2 vezes, e ele quer que você ora com ele a vida toda. Você não tem fé. Porque você tem que ter fé no nível da mulher do fluxo de sangue. Que ela disse, eu não vou precisar Jesus orar por mim. Não, eu só quero fazer o quê? Tocar. Estão a entender o que eu estou a dizer? Ah, Jesus não orou com aquela mulher, mas a fé dela fez o quê? Lhe curou. Por isso é que quando Jesus parou e disse, alguém me tocou, a mulher quando se identificou, disse-lhe Jesus, vai, porque a tua fé fez o quê? Porque a tua fé te... Exatamente. Aleluia. Amém ou não amém? Ah, então você tem que ter o quê? Fé. Muitas pessoas não são curadas. Por quê, pastor? Por falta de fé. Agora deixa eu te fazer entender. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A Bíblia está a dizer assim. Sem fé é impossível. Aleluia. Sem fé... Por outras palavras, até nem adianta orar. Porque eu estou a dizer, Deus, você pode orar muito. Se não tiveres fé, não vai acontecer nada. Mas eu posso não orar muito. Mas se eu tiver fé, aleluia, a fé chama as coisas que não existem. A fé traz a realidade de coisas que você só está a ver com os olhos espirituais. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Então, falando do irmão, você tem que ter fé. Você tem que ter fé. Fé, numa definição filosófica, fé é o quê? Fé é uma persuasão que vai te levar a acreditar em Deus, acreditar na sua palavra e acreditar no servo de Deus. Aleluia. Porque muitas vezes você está diante do servo de Deus, mas você não acredita que ele carrega uma unção, um poder capaz de te curar.
Aleluia. Há anos atrás eu vivi uma experiência. Um casal veio do Quando Cubango recomendado. Aquele casal tiveram seu primeiro filho e o bebê com 7, 8 meses começou a chorar muito. O bebê não dormia, fazia febres altas, o bebê chorava, faziam de tudo, nada. Então vieram até aqui ao Lubango, ao hospital, na pediatria, e foram reencaminharam-lhes para o Hospital Central. E quando chegaram no Hospital Central, o médico observou a criança e o médico disse que os rins deixaram de funcionar. Uma criança de 8 meses, os rins deixaram de funcionar. Olha o poder da fé. O casal vieram ter comigo a chorar: pastor, nós já fomos, já andamos em muitos lugares. Sabe o que o Espírito Santo me orientou para fazer? Eu peguei numa garrafa d'água da Sheila pequena, orei com fé, consagrei com fé. Eu lhes disse: vão dando de beber essa criança. Na medida que ela vai bebendo a água, vai limpar os rins, e daqui a pouco vocês vão me ligar para dizer que o bebê deixou de chorar, que ele está completamente curado. Hoje essa criança já deve estar ali com uns 5, 6 anos e nunca mais voltaram para o hospital. Aleluia. Amém ou não amém? Você tem que ter fé. Eu estou a dizer, você tem que ter fé. Muita gente está na igreja, mas não tem quê? Não tem fé. Oram muito. Na hora de orar, fica só aí a bater. Não é só bater, bate com fé. Aleluia. Bate acreditando que há um poder de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Para terminar esse ponto, Tiago capítulo 1, versículo 6 e 7. A Bíblia diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar. Por quê, pastor? A dúvida é inimiga da fé. Basta você duvidar, já estragaste tudo. Eu estou a dizer, basta você duvidar, já estragaste. Basta só você dizer, mas vou ficar mesmo curado. Quer dizer, tem pessoas que vêm na igreja, mas será que vou ficar mesmo curado? É para pronto, né? Como a minha vizinha me disse, vamos só da minha igreja, ela vem. Por isso é que você não fica curada. Porque você dá a dizer, e é para vós só, porque a minha vizinha me disse que lá oram. Não é que lá oram. Você tem que entrar aqui, vou te ensinar uma coisa. Você, ao sair da tua casa, quando você está vindo na igreja, quando você está vindo no culto de libertação, você tem que orar e dizer assim: Senhor, hoje é o meu dia. Aleluia. Eu creio que quando eu colocar o meu pé na porta daquela igreja, o meu milagre vai começar. Eu creio que quando o teu servo começar a declarar, aleluia. Não, teu irmão, fé. Fé. Muitos não são curados porque não têm fé. Ponto número 2. Por que muita gente está na igreja, mas não é curado, pastor? Por quê, pastor? Porque existe aquilo que os teólogos chamam de seleção divina. Seleção divina. João capítulo 5, vamos para esse texto. João capítulo 5, vamos começar no versículo 1 para você entender bem essa história, ok? João capítulo 5, vamos começar aí no versículo 1. João, Mateus, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. João 5, verso 1 ao verso 8, diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu aonde? A Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem que 5 alpendre. Sublinha essa palavra, 5 alpendre. Nestes que? Nos alpendre jazia grande multidão de que? Enfermos, cegos, coxos e que? Paralítico, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, fazia que? Sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Agora veja só,
Estava ali aonde? Num dos 5 alpendres, ok? Ao lado do tanque de Betesda. Estava o quê? Estava ali um homem que havia quanto tempo? 38 anos doente. 38 anos doente. Aleluia. E Jesus, vendo ele deitado e sabendo que estava naquele estado havia muito tempo, disse-lhe Jesus: queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, deixe outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e quê? Levanta-te, toma a tua cama e? Levanta-te, toma a tua cama e? Presta atenção. Seleção divina. Olha só. Alpendre é o quê? É isso que nós temos aí no quintal. Essa sombra que está ali. Isso é um alpendre. Ok? A Bíblia está a dizer, ao lado do tanque de Betesda, antigamente havia um tanque chamado Betesda. Aquele tanque, as águas daquele tanque curavam os doentes. Toda pessoa que ficasse enfermo ia para lá, e quando o anjo agitava as águas, o primeiro doente que descia ficava curado. A Bíblia fala que havia um jovem que era paralítico. A Bíblia não diz porque que ele ficou assim, mas lá mais em frente, no verso 14, mostra que aquele homem tinha feito alguma coisa, tinha cometido algum erro na vida dele, que lhe deixou assim, que lhe deixou paralítico. E ele ficou ali durante quanto tempo? 38 anos. Fala no teu irmão, o tempo não é impedimento para o milagre acontecer. Não importa há quanto tempo você está enfermo. Amém? Agora escuta. A história daquele homem chegou aos ouvidos de Jesus. Jesus tomou conhecimento. Olha, há um jovem que está há 38 anos doente. Está lá no tanque de Betesda. Jesus decidiu, ao ouvir a história dele, Jesus se compadeceu dele. Aleluia. Hoje, você deve dizer: Senhor, tenha compaixão de mim, por favor. Olha o tempo que eu estou a carregar esse problema, Senhor. Olha pela minha situação, Senhor. Olha como é que está a minha vida, Senhor. Olha como é que está a minha casa. Olha como é que está o meu lar. Olha como é que estão os meus filhos. Olha como essa doença cada dia está a tirar minhas forças. Olha como eu cada dia estou a minguar. Olha como eu cada dia estou sem era, sem beira, sem direção. Estás a entender? Jesus, quando ouviu falar daquele homem, 38 anos, Jesus disse: vamos para lá. Falou com seus discípulos: vamos ao encontro desse homem. A Bíblia está a dizer que tinha 5 alpendres. Ali jazia ou havia uma multidão de quê? Doentes, coxos, paralíticos, cegos. Estavam ali à espera de quê? De um milagre. À espera de quê? De cura. Aleluia. Mas escuta que eu vou te dizer. Quando Deus decide te escolher, Ele vai vir ao teu encontro. Naquela multidão de pessoas, Jesus passou por todo mundo que ele encontrou ali. E ele chegou diante do paralítico e lhe perguntou: queres ficar curado? O que eu entendo aqui? Eu entendo que afinal, a cura também é uma escolha divina. Deus olha para você, Deus olha para o teu lamento, Deus olha para a tua fé e Deus vai dizer assim: neste culto, hoje, dia 22, vou curar essa senhora. Aleluia. Deus te escolhe. Seleção divina. Todo mundo naquele dia queria ser curado, mas Jesus só escolheu, na multidão, só escolheu aquele homem, aquele jovem que estava a padecer durante quanto tempo? 38 anos. Então, quando você está a sair de casa, diga assim: Senhor, por favor, tenha compaixão de mim.
Que eu hoje seja tocado, seja tocada. Que hoje eu seja escolhida por Deus para receber a cura, para receber o milagre. Estou a falar com alguém? Estou a ajudar alguém a entender isso? Você não pode vir no culto de libertação só por vir, não. Quando você está a vir, você tem que dizer: Senhor, eu sei que hoje é o meu dia. Eu sei que no meio da multidão o Senhor vai me escolher hoje. O Senhor vai me tocar hoje. O Senhor vai me curar hoje. O Senhor vai me restaurar hoje, Senhor. Não permita que o teu filho, que a tua filha saia do mesmo modo como eu entrei. Não, Senhor. Hoje toca na minha vida, Senhor. Essa enfermidade, não importa quanto tempo, porque às vezes nós gostamos muito de dizer: essa minha doença, já estou com ela há muito tempo. Não, essa doença não é tua. Aleluia. Essa enfermidade não é tua. Não importa quanto tempo você está sofrer, mas hoje é o teu dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Seleção divina. Quando Deus decide te escolher, quando Deus decide que não, hoje é o teu dia. Por isso, não importa o tempo, não importa o tempo. Ponto número 3 para terminarmos. Por que razão muitas pessoas estão na igreja e não são curadas, pastor? Por que razão muitas pessoas estão na igreja e não são curadas? Porque elas não entendem que quando estamos a falar da cura, existe aquilo que eu chamo a lei da repetição. A lei da repetição. Ok? Muitos não são curadas. Por quê, pastor? Porque elas só oram uma única vez e nunca mais vêm no culto de libertação. Não. Você tem que saber que nem sempre, a primeira vez que você se encontrar com o homem de Deus, você vai ser curado, você vai ser curada. Não. Às vezes vai ser necessário que você repita 2, 3, 4, 5 ou mais vezes. Depende. Aleluia. Em 2 Reis capítulo 5, nós encontramos a história de um homem chamado Naamã. Naamã era general do exército da Síria. Naamã era leproso. Ele padecia com a lepra. Um dia, a criada que trabalhava na casa dele, que era a israelita, ela falou com a sua patroa, disse: oh, patroa, quem me dera seu patrão tivesse diante do homem de Deus, Eliseu. Aquele homem tem a graça, tem o dom da cura. E o que fez o general do exército Naamã? Naamã saiu da Síria e foi até Israel, na Samaria. Quando ele chegou em Samaria, ele disse: olha, eu vim ao encontro do profeta porque eu estou leproso, eu sofro de uma doença da lepra já há muito tempo. E a Bíblia vai falar que o Eliseu, o homem de Deus, falou com o seu servo Geazi, disse: olha, vai e fala com esse general para ele ir mergulhar quantas vezes? 7. Vai, mergulha 7 vezes no rio Jordão. Ele até no princípio ficou triste. Por quê, pastor? Por que ele ficou triste? Ele próprio vai dizer assim: oh, eu estava a pensar que o profeta, quando ele me visse, ele ia me meter a mão. Eu estava a pensar que o profeta ia me fazer uma grande oração. Está a me falar para ir mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E ele vai dizer: olha, em Abana, em Farpar, nós temos rios melhores e mais higiênicos, mais limpos do que o rio Jordão. E era verdade, porque o rio Jordão era um rio que as águas eram turvas, eram águas lamacentas. Mas enquanto ele estava a fazer aquela confusão toda, um dos seus servos disse assim: chefe, se te pedissem algo difícil, o chefe não faria? Ele disse: sim, faria. Então, chefe, o profeta só te disse: vai e mergulha quantas vezes? 7 vezes. Escuta, se o profeta só mergulhasse 3 vezes, ele não ficaria curado. Se o profeta só mergulhasse 5 vezes, ele não ficaria curado. Se o profeta mergulhasse só 6 vezes, ele não ficaria curado. Por quê, pastor? Porque segundo a orientação que Deus deu ao profeta, na repetição, ele tinha que repetir 7 vezes. Por quê, pastor? Cada mergulho que ele dava, por outras palavras, cada culto de libertação que ele participava, estava recebendo a cura. Quando ele chegou no 7º dia do culto de libertação, ele ficou completamente curado. É isso que muita gente não entende.
Estás a ver? Ele veio na igreja, não, mas eu já fui e oraram, não aconteceu nada. Vou te mostrar mais um outro texto. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Esse texto aqui vai te ajudar também a entender o que é a lei da repetição. Marcos capítulo 8, vamos ler versículo 22. Marcos 8, Marcos capítulo 8, verso 22 até 25. Olha só o que a Bíblia vai falar. Capítulo de número 8, verso 22 ao verso 25. Diz assim: E chegou Jesus aonde? A Betsaida. E lá lhe trouxeram o quê? Um cego. E rogaram-lhe que lhe tocasse. E Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o-lhe para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, olha só, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. O que respondeu o cego? E levantando ele os olhos, disse: Eu vejo os homens, pois os vejo como árvore que andam. Verso 25. Depois fez que? Tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou que? Restabelecido e via nitidamente. A primeira vez lhe meteram as mãos. Primeiro dia no culto de libertação, te põem as mãos. Tu a ver, mas não tu a ver bem. Vem a segunda vez, vão te impor as mãos. Deus vai restaurar completamente a tua visão. Aleluia. Isso é que muita gente não sabe. Ontem eu estava acompanhando o noticiário das 12, das 13, nacional. E estavam a falar sobre o tratamento da tuberculose. Em exercício do tratamento da tuberculose, estava a dizer que o grande problema dos pacientes ou doentes com tuberculose, qual é? Eles começam o tratamento da tuberculose leva 6 meses, são 6 meses, de 3 a 6 meses. O que acontece? Muitos pacientes com tuberculose, ele começa a fazer a medicação, 3 meses depois, quando ele vê que já não está tossir sangue, quando ele vê que já não está a fazer febre, ele pensa que já está a curar, abandona a medicação e o bacilo de Koch cria que? Resistência. Quando vir lidar a outra crise, é para ir já na cova. Vamos trazer isso no mundo espiritual. O que eu estou a querer dizer, pastor? O que eu estou a querer dizer é que muitos de nós viemos no culto de libertação, depois abandonamos o culto de libertação. A ver? Quando começamos já a sentir que já estamos a dormir bem, já não estamos a nos afogar à noite, deixamos de vir no culto de libertação, porque já estou a ver melhoria, ok? Quando aquele demônio voltar de novo mais agressivo, a coisa se complica. Depois, porque não, também até já não sei mais como vou fazer. Não, é porque você não entendeu a lei da repetição. Você tem que ter paciência, aleluia. Naamã foi paciente. Mergulhou a primeira vez, não ficou curado. Mergulhou a segunda vez, não ficou curado. Mergulhou a quinta vez, não ficou curado. Mergulhou a sexta vez, não ficou curado. Ele disse: vou obedecer a palavra do profeta. Muita gente também às vezes não é curado. Por quê, pastor? Porque o pastor te dá uma orientação e você faz completamente diferente. Eu tenho dito sempre, os pastores são como os médicos. Você quando vai no médico, vou dar de novo o exemplo de um paciente com tuberculose. O médico vai te falar o quê? Olha, você não pode mais beber, você não pode mais fumar, porque eu estou a ver nos teus pulmões, tem nódulas, tem nódulo. Você não pode mais fumar. Agora você começa a fumar nas mantas. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Vais para a cova, sem dúvida. Aleluia. Tanto dizer, você não pode mais, não pode. Canhome já não pode ser mais contigo, ok? Você apanha distraído, em casa olha de um lado não tem ninguém, olha do outro lado não tem ninguém. A pé de galo, vai e pá. Você próprio que está se mentir, amém ou não amém? Na igreja é a mesma coisa.
Está a sentir que já a coisa já está a melhorar. Ele, em vez de obedecer à orientação do pastor, ele começa a fazer as coisas do jeito dele. Depois, porque não, esse mesmo é um azar, os outros mesmo também. Eu até que já estou na igreja há muito tempo, não está acontecendo nada, mas o fulano que veio agora, às vezes é assim. Porque você não quer fazer, você não quer obedecer de acordo à palavra. Então toma boa nota, toma boa nota. Deus é o nosso curador, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o médico dos médicos, Ele é o doutor dos doutores, aleluia. Mas você tem que ter fé, aleluia. Você tem que ter fé e você tem que orar para você cair na graça de Deus, para Deus te escolher, para Deus te selecionar, para Ele te curar. E por último, você tem que entender a lei da repetição. Oraste hoje, não curou, não se desanima. Ora amanhã, não curou, não se desanima. Continua, porque a tua vez também vai chegar. Aleluia. A tua vez vai chegar, você tem que estar firmada na fé. Você tem que acreditar que a minha hora também vai chegar, aleluia. Por quê, pastor? O sol não nasce só para os bons. É Mateus que diz isso. O sol nasce para os bons e também para os maus. A chuva não cai só no terreno dos bons, também cai no terreno dos maus. Então o que você tem que fazer? É acreditar que a tua hora, o teu tempo vai chegar. Aleluia. Glórias a Deus. Você tem que chegar num nível de fé. Você tem que chegar num nível de fé, em que você não precisa que alguém te dê um input, não. Você tem que chegar num nível de fé, como do centurião romano, ao ponto de Jesus disse, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Nós temos que aprender como é que eu vou dizer? Nós temos que surpreender Deus. Nós temos que mostrar para Deus que nós estamos a entender a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é o teu dia. Hoje é o teu dia. Eu disse, hoje é o teu dia. Eu creio na palavra de Deus. Isaías 54, versículo 16. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo, tu as condenarás. Eu creio nessa palavra, aleluia. Sim, Lucas capítulo 10, versículo de número 19 diz o quê? Ele vai dizer, eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda força do maligno, e nada vos fará dano algum. Eu creio nesta palavra. O diabo não pode me vencer, não. Eu sou mais do que vencedor. O diabo não está acima de mim, não. Lucas vai dizer, no capítulo 10, que quando os discípulos voltaram, estavam a dizer, Senhor, até os demônios se nos sujeitam. Quer dizer, os demônios estão debaixo dos nossos pés. E Jesus vai dizer, eu vi Satanás cair dos céus como um raio. Por quê, pastor? Porque você é alguém que Deus vai investir poder, autoridade, para você colocar o diabo no seu devido lugar. Tua família não pode continuar a sofrer. Tua casa não pode continuar a sofrer. Você não pode continuar a sofrer. É daí que eu tenho dito que o homem sofre porque quer sofrer. Você está a sofrer porque você quer sofrer. Como assim, pastor? Sim, Mateus capítulo 11, versículo número 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O problema é que nós é que queremos continuar a sofrer.